Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 12 de abril, seria nosso culto, de Santa Ceia na igreja. Infelizmente, devido a essas questões, nós tivemos que adiar, mas gostaria de deixar uma palavra registrada nessa manhã, para a alegria do nosso coração, que é o domingo da ressurreição, que Deus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo através da sua palavra. Nós vamos ter uma palavra de oração, de agradecimento ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Pai, eterno Deus, Senhor da nossa vida, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã nós nos achegamos a Ti através dessa palavra, essa mensagem, para fortalecimento do nosso coração, para edificação da nossa vida espiritual. E mais do que tudo isso, Deus, para Te agradecer pela misericórdia que o Senhor teve do mundo todo naquela época, porque o Senhor deu Jesus para eliminar todo aquele ritual judaico e oferecer Jesus como sacrifício, como cordeiro pascual para nossa salvação. Nós, gentios, fomos enxertados nessa videira, passamos a fazer parte desse plano. E nós te agradecemos, Deus, nessa manhã, pela consciência que temos de todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele estava numa missão muito árdua, que era principalmente levar a conhecimento, primeiro, do judeu que morava fora dos domínios de Israel, já estava fora da terra prometida há muito tempo, e eles não tinham conhecimento de que aquela palavra que eles levaram junto com ele na sua peregrinação e era lida, era exercitada, eles não tinham como mais fazer os sacrifícios, porque morando em terra estranha, eles cultuavam a Deus, mas não tinham templo para oferecer o sacrifício. E eles cultivavam essa palavra, só que eles não sabiam que aquela promessa que estava escrita no contexto da palavra que eles tinham e liam e estudavam e ensinavam os próprios filhos fora do território deles, aquela palavra tinha se cumprido, Jesus tinha vindo, aquele Messias escrito pelos profetas, narrado pelos salmos, já havia vindo, não fora reconhecido, foi morto, crucificado e ressuscitado. Então o judeu ele não conhecia essa história, ele não sabia. O meio de comunicação não é como o de hoje. Então Paulo foi ser missionário, foi ser apóstolo, discípulo do Senhor, fora do contexto de Israel. E ele percorreu toda aquela região da Ásia, Grécia, e ele foi em muitos lugares, pregando esse evangelho, procurando os judeus e anunciando essa palavra de salvação. Tempos depois, ele escreve as suas cartas, e essa aqui foi endereçada a uma dessas igrejas que estava em Corinto, para reafirmar a sua fé, para contextualizar a palavra que ele já havia pregado naquela região. Então, essa carta de Coríntios, ela teve essa finalidade. E ela pede aos judeus que estavam lá em Corinto
pede para mim hoje, anuncia isso ao judaísmo hoje, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Hoje é o dia da gente comemorar essa vitória. Essa história ela começou muitos anos atrás, né? A Páscoa é considerada uma das 3 mais importantes festas judaicas hoje. É a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. São 3 festas importantíssimas no contexto judaico. A primeira vez que essa comemoração aconteceu foi com a saída do povo do Egito, onde Deus diz a Moisés, fala com o povo para matar um cordeiro, comer ele todo, passar o sangue na verga da porta. Sim, nós conhecemos essa história. Isso se repetiu quando estava lá no Monte Sinai, depois de todas aquelas ordenanças de Deus, quando ele faz todo o censo, quando ele conta o povo, quando ele organiza a saída do povo ali do Sinai, depois de todas as normas, regras, tudo dado, ele diz assim, comemorem a Páscoa. E esse evento, ele passou a ser comemorado em vários contextos da Bíblia. Se nós lermos, nós vamos ver que a Páscoa ela foi observada não só no tempo de Moisés, né, mas no tempo de Josué, no tempo de Ezequias, no tempo do rei Josias, de Esdras. E a Páscoa também ela foi anunciada e comemorada no tempo de Cristo. Quando você lê Mateus 26, 19, João 3, 23, João 13, de 1 a 30, você vai ver que Jesus contextualiza essas coisas. Sim, enquanto ele era judeu e estava vivendo ali, ele obedeceu a lei e os profetas. Agora, na última semana de vida que Jesus teve aqui nessa terra, ele anunciou a sua morte, preparou a sua morte. Em si, ele sentiu porque ele tinha prazer e ele gostou de estar aqui na terra, mas ele sentiu esse momento de despedida dele. Ele orou ao Pai, pediu que, se fosse possível, passasse esse cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus foi essa aí. Foi um plano que ele preparou através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, na última semana de Jesus aqui, ele celebrou essa festa. Ele comeu a Páscoa, ele ministrou, e aí ele disse para os discípulos que mudaria o sentido da história. Seria uma nova aliança agora feita no sangue dele. O judaísmo comemora até hoje essa festa. E fazendo essa lembrança da época do passado. Sim, era o cordeiro que foi assado por inteiro, os pães asmos e as ervas. É uma cultura. O cordeiro assado era para lembrar sobre o sacrifício, os pães era para trazer a recordação da pureza. Os pães asmos significa pão sem fermento, né, para mostrar a pureza da massa, não tinha mistura. E as ervas, que era para recordação da servidão lá do Egito. Então esses 3 elementos, eles ainda fazem parte da cultura judaica. Mas hoje nós precisamos entender que Jesus foi o sacrifício por nós. A pureza dele, sem pecado, é o pão que simboliza essa pureza. E o pecado é a recordação da servidão do Egito, que é as ervas, é o pecado que nós precisamos lidar com ele todos os dias, se quisermos verdadeiramente ser aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Muito bem, Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa não é o chocolate que você compra, que eu às vezes faço uso, que eu nessa data vejo essas coisas acontecer.
A Páscoa não é o chocolate. Embora eu não tenha nada contra ou você comprar o chocolate, fazer uso do chocolate, eu não tenho nada contra você usar isso. A única coisa que eu te peço é para você não interpretar diferente a Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus porque é o domingo da ressurreição. Estaríamos hoje na igreja celebrando a nossa Santa Ceia. Graças a Deus, no tempo oportuno, voltaremos a fazer esse memorial para lembrar verdadeiramente que Jesus morreu por nós. Que nessa data você medite nisso, ouça essa palavra com atenção, por favor. Quando você clicar aí e ver que já está no seu celular, acesse o YouTube, veja essa mensagem, reflita do que você está ouvindo, para que você conserve, para que você guarde, para que você nunca aparte dessa verdade em nome de Jesus. Então vamos orar nessa manhã agradecendo a Deus por essa tão grande obra redentora que Ele fez para todos nós, que foi Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Acompanhe essa oração em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus. Nós te damos pela sua vida, pelo que o Senhor fez por nós. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem esse mistério da fé. Hoje nós não o vemos mais, mas nós podemos senti-lo através da presença do Teu Espírito Santo. O Deus Pai Criador, o Deus Filho que se doou por nós e o Deus Espírito Santo que nos consola nesses dias difíceis, de tantas lutas e de tantas dificuldades. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, da sua obra redentora, e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e esperamos o dia que Ele há de vir para julgar vivos e mortos. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Queremos lembrar também dos nossos aniversariantes dessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, que haja através da vida deles hoje o reconhecimento verdadeiro dessa obra resgatadora do Senhor através do seu Filho. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um dia na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido, que você seja igreja na sua casa hoje, que você tenha tempo de cultuar e louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um bom restante de dia, em nome de Jesus.